Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando, ficando em casa, lavando bem as mãos, usando máscara quando precisa sair, aproveitando o tempinho de chuva e de frio para poder estudar bastante biologia e ficar craque em tudo isso que a gente está vendo. Bom, para essa semana, como a gente tem ainda bastante tempo para o bimestre e a gente já trabalhou o primeiro e o segundo capítulo, eu resolvi dar uma reforçada naquilo que a gente já viu. Eu acredito que nas próximas semanas a gente vai fazer isso para vocês assimilarem bem essa questão do DNA, do RNA, RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico, tudo isso foi falado. E a gente precisa estar craque para poder realizar as atividades, né? Bom, o que eu resolvi fazer? A gente agora vai usar aquela plataforma AZ, lá da Conexia, né? Que vocês têm disponível. Inclusive, na tarefa de vocês, é para vocês assistirem uma videoaula que tem lá e realizar os exercícios da folha Z, tá? Tá tudo lá na plataforma AZ, tá bom? Bom, aí eu escolhi alguns exercícios dentro dessa plataforma, bem de acordo com o que a gente estudou, para resolver para vocês, e com isso a gente vai retomando alguns conceitos que a gente já estudou, certo? Que a gente já viu, tá? Então eu vou aqui compartilhar com vocês as questões, tá? Então vamos lá, ó. A primeira questão, o que eu vou fazer? Eu vou ler a questão e a gente vai falando tudo que é importante nessa questão para vocês lembrarem, certo? Então, beleza. Então, vamos lá. FUVEST 2015, ó. No processo de síntese de certa proteína, os RNA transportadores responsáveis pela adição dos aminoácidos serina, asparagina e glutamina a um segmento da cadeia polipeptídica tinham os anticódons UCA, UUA e GUC, respectivamente. Então, parou tudo e vamos lá para ver quais são os conceitos que a gente viu aqui. A gente viu até agora que proteínas, elas são formadas por aminoácidos, certo? Na natureza, seja na gente, nos seres humanos ou numa bactéria, existem apenas 20 aminoácidos, tá? No mundo todo, só 20 aminoácidos. Só que a combinação desses aminoácidos é que vão gerar as diferentes proteínas que a gente tem. Tem uma infinidade de proteínas, só que elas são geradas por essa combinação que pode acontecer entre esses 20 aminoácidos, certo? Bom, a bactéria pode ter uma proteína igual à nossa, mas pode também ter, e é dessa forma na maioria das vezes, uma diferença muito grande dessas proteínas que formam a bactéria. Então, da onde que vem essa diferenciação das bactérias? Das proteínas das bactérias com as nossas, por exemplo. Vem da combinação que é feita desses 20 aminoácidos, certo? Beleza. Aí ele falou de RNA transportador. A gente tem três tipos de RNA. O RNA mensageiro, que é formado a partir da fita molde de DNA, o RNA transportador que está no citoplasma e que junto com o ribossomo vai fazer a tradução desse DNA, né, a partir do RNA mensageiro, e o RNA ribossômico, que é que forma o ribossomo propriamente dito, certo? Bom, aí ele falou também o nome de aminoácidos. Professor, eu tenho que gravar quais são os aminoácidos, quais são os códigos, as sequências de base nitrogenadas? Não, não. Vocês podem ver que ele dá um nome e ele traz para você qual é a sequência de base nitrogenada, quais são os códigos que codificam esses aminoácidos. Lembrando que três bases nitrogenadas, igual tem aí, o CA, ele vai formar um único aminoácido. E nesse caso é a serina, tá? Só que, por exemplo, essa serina poderia ser codificada por vários tipos de códons, né? Então, poderia ser UCA, UCU, UGA. Então, tudo poderia codificar a serina. Então, tem alguns casos em que isso acontece, mas tem casos também que um códon codifica um aminoácido. E esse aminoácido aí é só codificado por esse único códon, certo? Então, tem casos específicos. Eu preciso decorar isso, professor? Não. O vestibular, o concurso, ele traz para você quais são os códons, quais são os nomes dos aminoácidos, certo? Então, beleza. Aí, o que ele pergunta? Ele fala de cadeia polipeptídica. Essa cadeia polipeptídica nada mais é que a proteína, a junção de aminoácidos que vão formar a proteína em si. Essa ligação é chamada de ligação polipeptídica. Então, por isso que apresenta esse nome aí, tá bom? E o anticódon nada mais é que o RNA transportador. Porque lembrem o seguinte, eu tenho um DNA, vai ser formado RNA mensageiro, que é o códon, que é chamado de códon. O DNA é sempre chamado de gene. Então, vai formar o códon, e desse códon vai ser formado o anticódon, que é o RNA transportador, que vai trazer o aminoácido referente àquele anticódon, certo? Então, a pergunta do exercício é:
No gene que codifica essa proteína, no gene, pessoal, aí está a palavra-chave. É o DNA que ele quer saber. A sequência de bases correspondentes a esses aminoácidos é. Então, se ele quer saber de DNA, tem como você eliminar uma dessas questões. Duas alternativas. Por quê? Porque no DNA eu não tenho a base nitrogenada uracila. Eu tenho a timina, a adenina, a citosina e a guanina. Eu não tenho uracila. Então, a letra A aqui, ó, tem a uracila, não tem? Essa eu já corto fora. Essa aqui também tem uracila, não tem? Então, eu também já corto fora. Agora, ele quer saber qual é o gene. Existem duas formas de fazer. Ou eu pego esses anticódons e transformo isso em DNA, ou eu transformo isso em RNA mensageiro e depois em RNA transportador, que foi a forma com que eu fiz. Então, eu coloquei aqui, ó, ele me deu o anticódon, não, que é o RNA transportador. UCA, UA e GUC. Aí eu transformei em RNA mensageiro, lembrando que eu tenho que fazer o pareamento com as bases nitrogenadas. Aonde eu tenho uracila, eu vou colocar adenina. Onde eu tenho citosina, eu vou colocar guanina. E onde eu tenho guanina, eu coloco citosina. Professora, não apareceu a timina aqui. Lógico, nós estamos falando de RNAs. No RNA não tem timina, certo? E depois que eu transformei aqui o códon, eu vou transformar esse códon em DNA, em gene. E aí, aonde seria o lugar da uracila, eu coloco a timina. Então, adenina com timina, guanina com citosina, uracila com adenina. Adenina com timina, uracila com adenina, citosina com guanina, adenina com timina e guanina com citosina. Gente, esse ano eu tô com o nome na cabeça, vai entender, né? Ó, então, essa é uma forma, eu tinha o RNA transportador, eu transformei em RNA mensageiro, que é o códon, e transformei em gene. Quando ele perguntou o gene, o que eu já poderia ter feito? Eu poderia excluir essa daqui e eu já teria minha resposta. Olha, essa do meio aqui, que ficou da mesma cor. Né? Então, por exemplo, ó, eu poderia colocar e aí sobraria isso aqui. Eu só transformei. Aonde tem uracila, não tem uracila no DNA, tem timina. E ficou igual citosina e guanina e adenina, porque eles são iguais entre o RNA e o DNA. Com isso, a minha alternativa correta é a letra D de dados. Tá vendo aqui? TCA, ó, TCA, TTA e GCT. Certo? Beleza. Próxima questão. Da Unigran Hill. O controle de síntese de proteínas, a produção de proteínas, é feita em duas etapas. Eu tenho a produção do RNA mensageiro pelo DNA, então eu tenho uma fita molde que vai formar o RNA mensageiro. Esse é um processo. Em que há a passagem do código do DNA para o RNA. E em seguida, a organização dos aminoácidos soltos no citoplasma pelo RNA, de modo a formar uma proteína característica. Espera um pouquinho. Então, o primeiro processo é a produção do RNA mensageiro a partir do DNA, da fita molde do DNA. Esse processo chama transcrição, certo? Depois, eu tenho a organização dos aminoácidos. Esses aminoácidos estão aonde? Soltos no citoplasma, mais soltos no RNA transportador, certo? E aí, essa é a transformação, digamos assim, de RNA mensageiro para RNA transportador e, consequentemente, aminoácidos e, consequentemente, formação de proteínas, é a tradução. Então, aqui, a letra certa é a letra C, transcrição e tradução. Essa é uma questão que cai muito no vestibular, tá? O nome dos processos, e eles trocam, obviamente, para a gente se confundir. Mas vocês não vão se confundir mais, né? Bom, próxima questão. A seguir está apresentado um trecho de uma molécula de DNA. Reparem que ele trocou a ADN. É a mesma coisa, tá? É que o nome em inglês fica ADN. Que codifica 7 aminoácidos. Professora, não sei o nome dos aminoácidos, não tem problema. Olha que a questão trouxe para você. E olha que questão bacana. Então, ele trouxe lá as sequências do DNA, TTA, TCT, 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 TAC. Opa, TCT apareceram 3 vezes. Interessante, né? E TAC também. Vamos continuar lendo? Esses aminoácidos são 3 argininas. Então, olha só. Essas 3 sequências iguais aqui, as 3 são dessa arginina. Essas duas que são iguais formam a metionina. Aí ele fala uma glicina e uma asparagina. Professora, você falou que não precisava decorar. Calma, termina de ler a questão. Sendo que a glicina é o último aminoácido da cadeia polipeptídica. Ora, se aqui são asparaginas,
aqui são metioninas. E aqui é a glicina. Essa aqui só pode ser a arginina que ficou faltando. Certo? Certo. Bom, aí vamos continuar. Com relação às sequências das bases nitrogenadas, dos códons e anticódons envolvidos na síntese dessa proteína, assinar a alternativa correta. Então, você tem o DNA, você vai precisar fazer o códon, o RNA mensageiro, e o anticódon para descobrir, que é o RNA transportador, para descobrir qual é a alternativa correta. Aí eu fiz aqui para vocês, ó, eu coloquei o DNA, o códon vai ser a tradução, né? A transposição desse DNA com as bases nitrogenadas referentes. Aonde eu tenho timina no meu DNA, eu vou ter adenina no meu RNA. Onde eu tenho adenina, eu vou traduzir em uracila. E citosina com guanina, guanina com citosina do mesmo jeito. Tem que tomar cuidado com a posição da timina e da uracila, para vocês não confundirem, certo? O RNA não tem timina. E aí, depois disso, eu faço o meu anticódon, certo? Tá. Aí ele fala assim, ó. O códon do RNA mensageiro para a asparagina, veja que ele traz a sigla, e tem a sigla no texto. Você sabe agora que a asparagina é o primeiro, porque a gente viu que a glicina é o último. Então, a asparagina é esse aqui, essa coluna aqui. Qual que é a pergunta? O códon dele é AAT. Verdadeiro? Até isso já poderia nem salvar daquela tabela. Porque se falou de códon ou anticódon, não pode aparecer a timina, certo? Então, ó, vamos voltar para a questão sem a tabela. Professora, falou em códon e falou em timina. Pode cancelar. Aqui, falou em anticódon e falou em timina. Também pode cancelar, certo? Se eu estou falando de RNA, não tem que aparecer timina. Então, eu fico com a letra B, a letra C e a letra E. Então, vamos lá. A letra B fala assim, ó. O anticódon do RNA transportador para a asparagina. Então, aqui, de novo, é a primeira. Como é que eu sei que é a primeira, gente? Estava no texto, certo? Se a glicina é a última, tinha coisas repetidas no meio, a asparagina só poderia ficar como primeira, certo? Então, ele fala, o anticódon transportador da asparagina é UUA. Nessa parece correta. Mas vamos continuar a ver, tá? O anticódon do RNA transportador para a arginina. Cadê a arginina? São aquelas três repetidas aqui, ó. Essas três. Ele quer saber o anticódon. O anticódon deles é UCU. Aqui ele falou que é AGA. Não, AGA é o códon. Estão vendo aqui na tabela? Beleza. E aí a outra que poderia ser a letra E, ó. O códon do RNA mensageiro para a glicina. A glicina é a última, então vamos olhar lá. Qual que é o códon? GGA. O que ele falou que é? GGU. Tá errado. Então, aqui a alternativa correta é a letra B. Certo? Beleza, bem fácil, trabalhosa, assim, gostosa de fazer, a gente trabalhava, mas é tranquilo. Bom, a respeito das substâncias envolvidas na síntese de proteína, analise as afirmativas a seguir. Aí nós temos o RNA transportador, reparem só na sequência, não muda nada, tá? O RNA transportador é responsável pela sequência de aminoácidos das proteínas. Bom, o RNA transportador, pessoal, ele traz o quê? Ele traz nele o anticódon e o aminoácido, certo? Agora, quem que vai determinar qual é a sequência desses aminoácidos? O códon. O códon do RNA mensageiro, que vai como é que fala? Ele vai chamar, esqueci a palavra. Ele vai chamar, vamos usar essa palavra, ele vai chamar o RNA transportador, que está vindo com o aminoácido. Mas quem vai dizer qual é o RNA transportador que tem que vir é o códon. Então, essa alternativa está errada, certo? Número 2. O RNA mensageiro atua no mecanismo da tradução da mensagem do DNA. Então, é isso, ó. A transcrição é quando é formado o RNA mensageiro. E a tradução é quando esse RNA mensageiro passa para o RNA transportador a informação e aí é traduzido esse gene que estava no DNA. Então, o RNA mensageiro é o cara que faz a conexão do que precisa ser feito para o que vai ser feito, certo? Então, do gene para a proteína que vai ser formada. Então, é o RNA mensageiro que faz essa ponte, certo? Tá. Número 3. Os códons são transcritos para o RNA transportador. Não. A transcrição é DNA para RNA mensageiro, certo? O RNA transportador está participando da tradução. Então, essa está errada. Por enquanto, só 2 que está certo. A 4.
Os anticódons correspondem aos códons do RNA mensageiro. Maravilha, o anticódon do RNA transportador corresponde ao RNA mensageiro, certo? Então, estão certas a número 2 e a número 4. Duas dessas afirmações são verdadeiras, são elas 2 e 4, letra D de dado. Bom, pessoal, para hoje era isso. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a tirarem algumas dúvidas. Eu notei que lá quando eu estava explicando, corrigida a tarefa da semana passada, na live da semana passada, da semana retrasada, na verdade, vocês estavam com bastante dúvida. Então, vamos tirar dúvida. Qualquer dúvida, pergunta lá no chat, na live, participem da live, perguntem coisas que vocês achem pertinentes. Não fica com dúvida, não, porque esse é um assunto que ele é bem fácil. Quando você pega o jeito, né? Quando você entende os processos, os nomes, é fácil. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com as bases nitrogenadas, as ligações, essas coisas todas. Mas é importante a gente também não ficar com dúvida nenhuma, certo? Então, não se esqueça, essa semana vocês têm que assistir o vídeo lá na plataforma Z. E a tarefa é na plataforma Z, tá bom? Não vai precisar me enviar nada através do chat da escola, lá do Schools. É tudo na plataforma, beleza? Espero que vocês tenham gostado. A aula é feita para vocês com bastante carinho. Um beijo, até a nossa live quarta-feira, se não, até a próxima aula. Tchau, tchau.